Bom dia! Começa mais um programa Questões, hoje tratando de um assunto muito amplo. Vamos falar de cidadania e para isso recebemos vários convidados para nos apresentar uma proposta de trabalho, um fórum de discussão, um grupo chamado Aliança da Cidadania, não é isso? Então vamos conhecer esse trabalho, saber como funciona ao longo de todo o programa de hoje. Promotor, qual é a proposta desse assunto, dessa forma de trabalho? Como surgiu, como foi criado? Nós verificamos que só era possível enfrentar os problemas mais sérios da sociedade através de um trabalho conjunto entre as instituições. E mais do que isso, com a participação da sociedade civil organizada ou mesmo individualmente. E aí surgiu a ideia então de criar esta aliança para que pudesse ser um fórum de debate, de decisões e de execução de algo que a própria aliança deliberasse, ou questões que a própria aliança deliberasse, como importantes para a sociedade. Agora, o nome aliança, né? Aliança da Cidadania. Por que aliança? O que significa esse nome? Foi uma sugestão da doutora Rose, que como integrante a prefeitura também da aliança, ela trouxe esse nome, entendendo que inspirava melhor esse trabalho de time, de equipe, e não um mero grupo, como costuma se denominar normalmente, grupo de defesa da cidadania. Não é um grupo, na verdade é uma equipe, um time, uma aliança em favor dos direitos da cidadania. Agora, como funciona? Como é a metodologia de trabalho? Como são as reuniões? Como é que funciona? Bom, nós temos reuniões normalmente mensais. Os integrantes da aliança, na verdade, é importante a gente frisar isso inicialmente, todas as pessoas que quiserem podem integrar a aliança. Evidentemente que a gente não tem como convidar individualmente a todos. Então, através das várias mídias que nós temos na disposição na nossa cidade, nós divulgamos a reunião e as pessoas ali comparecem. As pessoas que comparecem são cadastradas e aí sim elas passam a receber os e-mails da aliança, convidando para as reuniões. Nas reuniões são discutidas as questões eleitas na pauta anterior, deliberadas as atuações e, se há espaço para novas discussões, é votado perante a aliança mesmo, mediante a sugestão de cada um daqueles que compõem a aliança, qual é o assunto que deve ingressar na pauta uma vez encerrado o assunto anterior. Nós temos aqui participação de várias pessoas que atuam, que estão participando da aliança. Eu queria saber de vocês o papel que cada um, primeiro o que busca nessa aliança. Assim, encontrou nessa aliança uma alternativa, uma possibilidade de quê? E quais são os resultados aí que já podemos discutir? Foi criado quando? Com esse perfil atual, mais de um ano. Um perfil mais restrito, que era apenas integrado pelos órgãos públicos, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Ministério Público, já tem muito mais tempo. A aliança, eu tenho pouco tempo de contato com a aliança, e já na primeira reunião, eu achei que eu estava encontrando aquilo que eu venho procurando há muito tempo, que é um espaço, um fórum, onde você possa, de forma super institucional, portanto, tem várias instituições, mas ali não se defende o interesse de nenhuma individualmente, são problemas que são levados, né, para esse fórum, e que se tornam problemas comuns e coletivos. Né? E é em cima desse problema coletivo é que cada instituição ou cada cidadão presente dá a sua contribuição, seja em forma de ideias ou seja de outra forma que for interessante para a aliança. Isso me pareceu, e eu continuo achando, que a aliança é um fórum que realmente a gente precisava de novo, porque você consegue, durante as discussões, e certamente todos vão falar das discussões, você consegue, né, abstrair, né, da situação de cada um individualmente, cada instituição individualmente, e passa a enxergar o problema de forma coletiva e, portanto, buscar soluções de forma coletiva. Né? Alguma experiência já? Eu quero colocar que a aliança, para mim, foi um elo de ligação da cidade, né, e também aproximar os promotores do cidadão comum. Porque eu achava que o cidadão comum, ele parece que tem medo da justiça. E essa aproximação com o promotor, com os promotores,
né, veio quebrar esse temor, né, e também facilitou mais, porque eu procurava também alguma coisa que a gente levasse um problema e que fosse discutido, e embora ali não seja a solução do problema, mas ali encaminha, né, as propostas para uma possível solução. Então a aliança me proporcionou isso, eu estive presente na Agenda 21, eu propus esse modelo que tem na aliança dentro da aliança, da Agenda 21. Então hoje eu me afastei da Agenda 21 e estou dentro da aliança, porque ali encontrei aquilo que praticamente me ligou, o meu anseio, né, aquilo que eu tentava buscar e não encontrei. Eu estou na aliança já há um tempo e como cidadão comum, uma coisa que me assim, incomoda enormemente, o grande barulho na cidade, vejo que é coisa de muita gente, doutor Sérgio. Então, isso foi levado, a Maria Cândida me convidou um dia para participar da reunião e eu fui. Depois também outra coisa que nós precisávamos, o nosso prédio lá em frente ao Costa Rangel tinha um problema de estacionamento, tinha um problema de barulho também na frente, assim. Essas coisas super também assim, pontuais foram levadas para a aliança e através foram todos encaminhados e resolvidos. Quer dizer, nós estamos com o problema do barulho na cidade, muita coisa foi resolvida, mas, então, sabe o que o doutor Sérgio falou muito interessante? A gente, como cidadão também, pode propor as coisas que a gente tem. Aí eu gostaria de frisar que uma das principais importâncias, né, que eu considero é a desburocratização de esforço, porque na aliança estão reunidas várias autoridades, várias instituições representadas, além da comunidade civil organizada. Então, nas reuniões são deliberados assuntos que são afetos normalmente a mais de uma instituição, a diversas instituições, e na própria reunião já são deliberadas o que cada instituição pode contribuir para a solução daquele problema. Então, há uma tomada de decisão em cima de um problema afeto a mais de uma organização. Então, o mais importante seria isso, o que demandaria muito tempo para oficiar para uma instituição, oficiar para outra, ou a própria comunidade. Na própria reunião já são deliberados o assunto e, ao final, tem os encaminhamentos para a próxima reunião. Sim. Muito bem, a gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ampliando essa discussão. É rapidinho. A minha trajetória na FUNED-UENG começou há muitos anos como aluna. Eu me formei em letras. Ao longo desses anos, eu tive o privilégio de exercer diversos papéis aqui dentro. Procuro dar a minha contribuição para o crescimento da FUNED, mas eu acho que é inestimável a contribuição que essa instituição deu para o meu próprio crescimento, para a minha formação, tanto como profissional, né, professora, gestora, mas como pessoa, como cidadã, né, eu sinto essa marca em mim, carregar na minha história, na minha trajetória pessoal, essa marca, FUNED, para mim é motivo de muito orgulho. FUNED-UENG Educação Superior, 0800 037 1213. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. A integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de uma pra estéreo a sua compreensão. O meu trabalho é criar recursos e condições para que a comunidade acadêmica da FUNED tenha acesso à informação que vai proporcionar uma autonomia intelectual, que é o que vai fazer a diferença do nosso profissional no mercado de trabalho. 3 pontos importantes para mim, por ser FUNED, né? Que é, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Durante o meu trabalho, eu tenho como retorno muito prazer e que inúmeras vezes eu me comovo com esse trabalho. Por isso eu sou FUNED-UENG. FUNED-UENG, Educação Superior, 0800 037 1213.
bem, de volta na segunda parte do programa de hoje, tratando sobre cidadania. Conhecemos uma proposta de trabalho chamada Aliança da Cidadania, que tem um peso de participação das instituições muito importante. Talvez o Fernando poderia falar para nós como se dá essa relação institucional, digamos assim. É importante a gente ressaltar a motivação institucional da Aliança, porque aqui pode-se notar que há representantes da Prefeitura, além da sociedade civil organizada, que é extremamente importante para o nosso conhecimento, mas representantes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, autoridades do trânsito do município, e a gente verifica que todos nós estamos empreendendo o maior esforço possível em relação às nossas atividades institucionais, as prestações civis que nós temos que prestar à comunidade. E, na verdade, ela individualizada, prestada por todos, não tem a mesma força quando se leva para a Aliança. Por quê? Todos nós estamos cumprindo o nosso papel institucional, mas em determinado evento necessita da Prefeitura, do Ministério Público, necessita também da participação do trânsito, cada um fazendo a sua parte, responde pela totalidade. Nós descobrimos dentro da Aliança que a gente conversando, a gente se encontrando e conversando acerca desses problemas, dessas soluções que nós temos que implementar, a gente com certeza traria inovações, trariam coisas que iam sobrepor a questão individual. Ou seja, a gente tem que trabalhar em prol da coletividade. Então, o que a gente verifica disso tudo? Nós temos, inclusive, representantes do Legislativo que participam da Aliança da Cidadania e que determinadas propostas que são discutidas dentro da Aliança já podem ser, na verdade, enumeradas, como a gente sempre faz, e levadas ao conhecimento da Câmara Legislativa, da Casa Legislativa, para se propor, se for de cunho legislativo, uma alteração da legislação e já, obviamente, com a participação até da sociedade, quando a gente representa a sociedade nesses interesses, o que vem canalizar e viabilizar um trabalho muito melhor, ou seja, a cooperação em prol de um esforço maior, sobrepondo o individual e levando o que puder de melhor para a coletividade. No intervalo, a gente estava conversando sobre o início dessa proposta. Foi feita uma eleição de alguns temas que eram fundamentais para iniciar esse processo. É isso? Eu queria conhecer quais foram esses temas e como eles foram abordados. Nós tínhamos um grande número de veículos que era comercializado nas vias públicas, com grandes dificuldades ao trânsito, à mobilidade urbana de um modo geral. Porque a gente tinha feira de automóveis ali na rua Pitangui. E foi trazido para a Aliança uma demanda de um dos moradores, ou de vários moradores, na verdade, eles fizeram abaixo-assinado, trouxeram para a Aliança, através de um representante, a respeito da algazarra que começava lá às 5 horas da manhã, naquela região da rua Pitangui. A Aliança tomou as providências necessárias, através dos seus órgãos, bem como com o apoio desses moradores da região, e conseguimos, num primeiro momento, fazer uma transferência provisória para um outro local, que melhorou muito. E tudo isso é avaliado, como já disse o nosso promotor de justiça, Dr. Sérgio Din, na próxima reunião. Tá, os outros 3 temas? Era uma preocupação do Corpo de Bombeiros, a questão dos incêndios em áreas urbanas, os incêndios em lotes vagos, na temporada aí de seca. E isso teve uma repercussão também na questão de saúde pública, porque, havendo lotes vagos, a possibilidade de se criarem ali vetores de doenças, dengue, escorpiões, também preocupava a parte de saúde pública. E tinha também a questão imobiliária, da divisão do espaço urbano, quem eram esses proprietários, por que tantos lotes ficavam sem aquela estrutura mínima, sem o fechamento adequado. Então, a partir de uma demanda apresentada pelo Corpo de Bombeiros, o que nós vimos aí foi um reflexo disso em todas as outras áreas, e cada órgão ali reunidos, reuniões regulares, mensais, olhando olho no olho de cada um, falando daquilo que afligia em cada setor, que nós pudemos ver que realmente funciona e foi muito bom essa iniciativa do Aliança da Cidadania. Um outro tema que nós tratamos foi trazido pelos moradores da região central. O professor Pedro falou aqui da questão da algazarra na região central. E havia, próximo ao Banco do Brasil, na rua São Paulo, um ponto de algazarra muito forte, sustentado por prostituição, aliado a tráfico de drogas, um problema sério que ocorria naquela região lá, uma demanda antiga da Polícia Militar, ela recebia inúmeros chamados. Nós intervimos naquele local, conseguimos, através de algumas estratégias de ação, combater essas pessoas que promoviam esse tipo de algazarra. Hoje a região é bem mais tranquila, a gente não pode dizer que está tudo resolvido, mas os moradores agradecem o que foi feito lá.
E também na questão do outdoor também, estava um exagero na cidade, a questão do outdoor, que o tema foi debatido na aliança, e agora estão dentro da regulamentação, né? Encontrou uma normativa para os outdoor, que estava um absurdo. A poluição visual de novo estava um certo exagero. E também a questão dos lojistas também, que estavam colocando muito propaganda, objeto no passeio, utilizando o espaço público. E também foi adequado também dentro da aliança. Bom, são várias áreas de conhecimento, né? Nesse sentido, eu queria saber a participação da universidade nesse contexto da aliança. A primeira vez, como eu disse, que eu participei de uma reunião da aliança foi em função de um tema que estava para ser discutido sobre IPTU progressivo. E havia um entendimento por parte da promotora de meio ambiente que qualquer providência com relação ao IPTU progressivo passava pela discussão de um plano diretor da cidade atualizado. E nessa reunião nós pudemos exatamente, com conhecimento, a experiência que a FUNED tem, que ela elaborou o plano diretor de 26 cidades na região, ela pôde mostrar que realmente, para se discutir a questão de IPTU progressivo, está dentro da ideia de ocupação do solo, que tem necessariamente que ter uma lei orgânica que permita discutir essa questão do IPTU progressivo. Portanto, passa pela atualização do plano diretor. Divinópolis tem sim um plano diretor, mas que foi feito há 10 anos atrás. E ele tem que ser atualizado agora, inclusive dentro de uma metodologia do Estatuto da Cidade, né? E foi interessante esse exemplo, porque o encaminhamento, né, na reunião foi dado pelo promotor, em consenso com o grupo, de entrar em contato com a prefeitura e ver como é que estava a questão do plano diretor. E na reunião seguinte, o prefeito já estava lá, né, já prestando a satisfação como que ele estava encaminhando a questão do plano diretor e já dando encaminhamento objetivo para isso. É uma discussão, esse é um bom exemplo para nós, porque a questão do plano diretor é uma discussão que vem ocorrendo desde o prefeito anterior e que às vezes fica demorando. Com uma discussão na aliança, o prefeito já estava lá no mês seguinte, já inclusive designando o seu setor de planejamento para fazer um convênio com uma instituição e trabalhar o plano diretor de Divinópolis. Muito bem. O intervalo é rapidinho e a gente volta discutindo as questões da Aliança da Cidadania. Até já. A minha identificação com a FUNED veio até porque a maior faculdade da minha cidade, que é Divinópolis no caso, é uma universidade que te dá o apoio, um suporte para você trabalhar no meio acadêmico. Eu já fui bolsista de pesquisa da FUNED. Com 2 meses de curso na FUNED, eu fui contratado para ser estagiário no setor de informática da instituição. O que eu aprendo no meu curso, eu tenho essa relação direta nos projetos de estágio, da questão da licenciatura. A gente convive diretamente 100 horas semestrais com os alunos das escolas estaduais de Divinópolis e região. O meu sentimento com a FUNED hoje é como se fosse a minha casa mesmo. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Eu sou FUNED UENG porque na nossa vida tudo é feito através de escolhas. Eu escolhi estudar aqui porque sei do nível da instituição, vestir a camisa da FUNED mesmo porque são as oportunidades que ela oferece para os alunos, especialmente aqueles que veem que, como sendo impossível,
a chance de cursar uma faculdade. Acho muito bacana esse papel social que a FUNED tem de não só promover a entrada, mas de assegurar, né, garantir a formação de um aluno assim que às vezes não tinha nem perspectiva de terminar, por exemplo, um período. Então, eu sou FUNED, gosto do que eu faço, adoro trabalhar aqui na biblioteca e FUNED para mim é tudo. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje, tratando sobre cidadania, conhecendo a proposta de trabalho da Aliança de Cidadania. Bom, tem uma dinâmica de funcionamento, né, promotor? Como funciona, como são as reuniões, como elas acontecem e como são feitos os encaminhamentos, né, para que as pessoas possam levar os assuntos e ver que tem um desdobramento. Bom, como os assuntos são todos eles relevantes, a gente procura otimizar ao máximo as nossas reuniões. Porque para que ela não se torne improdutiva, enfadonha, cansativa, nós estabelecemos, ela começa às 8h30 da manhã, no dia que é marcada, normalmente no quartel da Polícia Militar, e termina às 11 horas. A gente procura obedecer esse prazo para tornar a reunião mais produtiva. É feito primeiro a leitura da ata da reunião anterior e submetida à apreciação de todos os presentes para ver se há aprovação. Havendo aprovação, a gente passa para a discussão dos temas postos na pauta do dia, delibera se esse assunto, qual o encaminhamento que nós vamos dar ao assunto, por exemplo, se é algo da minha atribuição, da atribuição do Ministério Público, a gente já delibera qual vai ser a atuação, se é algo da atribuição, por exemplo, da FUNED, já delibera como a FUNED vai trabalhar, em que tempo, como é que ela vai apresentar a resposta, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e assim vai, dependendo do assunto. Esgotado os temas postos em debate, nós verificamos qual permanece em pauta, se ele já está encerrado, e qual sai de pauta. Se houver espaço na pauta, a própria aliança, no dia, ou qualquer componente, sugere a introdução de um novo assunto. Esse assunto é submetido à apreciação de todos para ver se ele entra na pauta para apresentação na reunião seguinte. Sim. Se ele for incluído em pauta, ele volta na reunião seguinte, então, para debate e os encaminhamentos. É assim que se procede lá. A reunião é aberta, qualquer um pode participar. Qualquer pessoa pode participar. A aliança não tem dono. A aliança é um órgão absolutamente democrático, a aliança é um órgão desburocratizado, a aliança é um órgão que procura integrar a sociedade e os órgãos organizados, entendendo que nessa parceria sociedade e instituições reside a força necessária para a gente resolver os interesses mais relevantes da sociedade. A gente podia falar de mais alguns casos que foram apresentados, né, entrou na pauta da aliança e os encaminhamentos que foram dados a ele? Dentro daquela mobilização que eu disse no princípio aqui, do interesse coletivo, né, de todo mundo buscando, na verdade, agregar um pouco mais, nós vislumbramos que nessas questões afetas à aglomeração de pessoas, ou seja, onde se reúne muitas pessoas, os cuidados deveriam ser maior, embora todos estivessem exercendo seus cuidados. Então, esse TAC, que é um termo de ajustamento de conduta em relação às pessoas que promovem esse evento, ele traz uma série, né, de obrigações, né, que a gente chama até não é obrigações, volto a dizer, é o exercício da cidadania, para se prestar um serviço com segurança, com conforto que eu digo, em relação ao pai que está em casa, que vê o seu filho saindo para um grande evento, um lugar que vai se aglomerar 40 mil pessoas, por exemplo, e que aquele local esteja dotado. A questão da acessibilidade, né, da inclusão das pessoas hoje que talvez não tenham acesso a algum tipo de evento e gostariam de estar naquele local. Então o TAC ele trata dessas questões todas, né? Vem o trânsito também para adequar as condições do entorno, né? Polícia Militar. Então isso tudo foi tratado dentro do TAC de grandes eventos. A gente entende que é uma experiência gratificante. Ela está sendo implementada, começou já a ser implementada e, na verdade, a gente já está conseguindo colher bons frutos e a gente espera que seja, de fato, né, um reconhecimento da parte do município em relação a essa reunião da Aliança Cidadania, que sempre a gente está buscando é o melhor em relação a esses eventos, para que todo mundo possa usufruir, possa curtir, né, e ter um certo conforto e tranquilidade em relação a tudo que acontece na cidade. A Aliança atuou decisivamente na questão da aglomeração de pessoas na região da Savassi, na época da Festa da Cerveja. Então nós, no primeiro momento, tivemos uma atuação muito intensa lá, com muitas restrições. Isso gerou algumas reclamações de comerciantes, insatisfações, isso é natural.
incomoda as pessoas, mas um dado importante que nós tivemos nessa ocasião foi o seguinte: nós levantamos junto à Polícia Militar, na rua Antônio Olímpio de Moraes e em torno, fazia por ano, no ano anterior a essa primeira que nós tomamos essa previdência, 280 ocorrências nessa ocasião. Depois da intervenção, nesse ano da intervenção da Aliança de Defesa da Cidadania, esse número baixou para 80 ocorrências. Quer dizer, uma redução bastante significativa do número de ocorrências no local. Nós nunca tivemos, talvez, um final de semana tão tranquilo em Divinópolis como nós tivemos naquela ocasião. Nesse ano, nós diminuímos um pouco a fiscalização, os rigores dos impedimentos e, mesmo assim, os níveis lá de violência em todos os sentidos, que a gente apura mediante as ocorrências da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, se manteve o mesmo do ano anterior. Ou seja, é uma experiência muito exitosa. Os próprios comerciantes desse local, que antes estavam temerosos com essa ação, disseram que reconheceram o êxito, disseram que não houve prejuízo para eles, que foi muito bem conduzido esse processo aí. Esse programa, eu acho que ele está cumprindo o objetivo que foi discutido lá, ou seja, de dar conhecimento à população, tanto dos objetivos da cidadania, mas como também daquilo que ela discute lá dentro, né? Ainda embora não tenha ainda uma forma muito sistemática de divulgar, né, aquilo que se discute lá dentro, mas eu acho que os temas que nós discutimos aqui hoje é o início, talvez, de buscar uma forma, né, mais permanente de toda discussão que ocorrer, né, nós estamos informando a população. Tenho certeza que os temas que hoje foram tratados aqui, e que muitos foram já resolvidos, né, pela cidadania, devem despertar o interesse não só no município de Divinópolis, mas também em outros municípios. Sim. E a forma de participação? Né, como aqueles que se interessarem, como é que podem fazer para participar? Devem entrar em contato com quem? Como é que funciona? A pessoa que tiver interesse em comparecer pode fazer contato através do telefone 3691-3178, conversar com o Arnaldo. O Arnaldo vai informar a data da próxima reunião e a pessoa pode estar presente. A partir desse momento, a pessoa cadastra o seu e-mail e ela vai receber convite para todas as reuniões. Eu gostaria de agradecer muito. O tempo do programa é muito pequeno diante das várias discussões. Esperamos que a gente possa fazer outros, né? E gostaria de convidar a todos a participarem do programa também. O e-mail é questões@funed.edu.br, né? Hoje ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau.